Olá, aqui é Jorge Tarazuki desde o Rio Grande do Sul. O Brasil é uma piada. Como temos coisas antagônicas e contraditórias. Temos mais de 10 milhões de pessoas passando fome e cerca de 70 milhões em insegurança alimentar. E o governo do país envia 125 toneladas de alimentos para Cuba, como se os famintos de lá fossem mais importantes que os nossos. Aí surge uma pergunta. Se o regime cubano é tão bom como muitas pessoas alardeiam, por que tem gente passando fome lá? Não se pode dizer que é pelo embargo dos Estados Unidos. Cuba pode negociar e comercializar com qualquer outro país. E não é o embargo americano que faz o povo sofrer e passar fome. Ao contrário, tem muito cubano nos Estados Unidos mandando dinheiro para os seus familiares que ficaram na ilha. Mas voltando às nossas incoerências, as incoerências do nosso país. Os índios Yanomamis têm uma reserva de 96 mil quilômetros quadrados, uma área que é maior do que Portugal e que é mais do que suficiente para a sua sobrevivência. Acontece que as leis do país não deixam os índios plantarem nas reservas, e as tribos só estão sobrevivendo porque recebem milhares de cestas básicas do governo. Há crianças famintas e subnutridas, e mais uma pergunta aparece. Para que tanta terra se eles não podem usufruir dela? Bem, as ONGs estão lá para proteger os indígenas. Pelo visto, ou são incompetentes ou estão protegendo outras coisas. E que dizer dos presídios de segurança máxima, de onde é praticamente impossível fugir, exceto alguns perigosos criminosos? Definitivamente, esse governo não está comprometido com a segurança dos seus cidadãos de bem. Não tem coragem nem vontade de combater o crime. Há mais preocupação com o bem-estar dos detentos do que com quem está do lado de fora. Há visitas íntimas, saidinhas. Bom, essas estão acabando por ação no Congresso. Sabe-se lá se o presidente não vai vetar. Há também remissões de pena e muito mais. Não fazem revista nos presídios, o que permite que os detentos usem celulares para comandar o crime de dentro da prisão. Se os recursos usados para combater os adversários políticos do governo fossem usados para combater o crime organizado, os homicídios, assaltos, roubos cairiam dramaticamente no país. O que se vê, isso sim, é uma perseguição política, buscando acabar com a oposição, mas não se percebe o mesmo empenho em perseguir criminosos violentos e corruptos. E a ideologia de gênero, que é uma das armas mais vis usada para destruir o conceito de família. A sexualização infantil precoce acaba com a ingenuidade e com a pureza das crianças. A doutrinação nas escolas e nos acampamentos do MST, fazendo os pequenos cantarem músicas de apoio a grupos terroristas, tudo isso representa a mutilação mental das crianças e adolescentes. Ao invés de educar, estão doutrinando nossos jovens, tolhendo a sua capacidade de pensar por si mesmos. E para erodir ainda mais a imagem da família, para esse regime já não existe mais a figura da mãe, que passou a ser referida pelos órgãos oficiais como a pessoa que pariu. E como irão designar o pai? A pessoa que fecundou a pessoa que pariu? Ora, vamos lá. Isso nada mais é do que uma tremenda idiotice, travestida de politicamente correto. E agora a cereja do bolo. Pensando que está levando o país novamente a ser reconhecido no cenário internacional, o presidente ex-detento, demonstrando desconhecimento e distorcendo a história por pura ideologia, dá uma tremenda pisada na jaca e compara as ações de Israel na faixa de Gaza com o holocausto nazista. Ao invés de promover o país, esse sujeito, que imaginem, queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, nos leva a ser execrados na política internacional. Uma vergonha para todos nós. Não é à toa que a Avenida Paulista se encheu nesse domingo para protestar. Somos um país de macunaímas, aceitando tudo docemente e nos deixando iludir e enganar sem reagir. Se continuarmos assim, cordeirinhos, sem insurgir-nos contra essas incongruências, teremos futuro como nação? Fica essa pergunta. Até a próxima, se houver.